carta de 1 Coríntios, ok? Na carta de Paulo aos Coríntios, vamos terminá-la. Nós começamos o ano passado, estamos hoje no capítulo 12. Lembrando que se você quiser ouvir os sermões anteriores, você pode entrar no YouTube, está lá tudo no nosso canal. Ok? Hoje nós vamos falar sobre 1 Coríntios, capítulo 12, dos versos 1 a 11. Ok? 12, 1 a 11. Então nós retornamos hoje, depois de um mês, tem um mês, eu acho, para mais. Nós paramos aí, mas vamos lá. Então eu mencionei já a semana passada, eu queria que vocês colocassem lá em cima de novo para mim, o projetor de tela lá. Esse é o nosso tema para esse ano. Crescendo em Cristo. Efésios 4:15. Crescendo em Cristo. Antes, seguindo a verdade em amor, Efésios 4:15, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo, amém? Então, crescimento ou amadurecimento espiritual é o sentido aqui. É para isso que nós estudamos a Bíblia, para isso que nós congregamos juntos, para isso que nós viemos à igreja, vamos à igreja todo domingo, para que possamos aprender mais do Senhor, para que possamos servir juntos e assim cresçamos juntos. Então nós já vimos que na igreja de Corinto, existiam vários problemas. Problema de culto às personalidades, problemas relacionados à disciplina, problemas com os erros teológicos, as crenças erradas e erros também nós vimos por último com relação à vestimenta, inclusive, particularmente das mulheres na igreja, e os erros com relação à celebração do culto ao Senhor e com relação à administração da ceia do Senhor. Então nós vimos esses erros, nós vimos as correções de Paulo a respeito desses erros e discutimos aqui a respeito disso. Agora nós vamos ver que existia também um problema com relação aos dons espirituais dentro da igreja. Então nós vamos também ver o que Paulo fala acerca disso. Antes de falarmos acerca do que são e como devem ser usados devidamente na igreja, nós vamos discutir sobre o que não são e como não deve ser tratado esse tipo de assunto dentro da igreja. Precisamos tomar muito cuidado quando tratamos desse assunto, porque é um assunto delicado, polêmico, muito polêmico dentro das igrejas, porque existem pessoas que acham que esses dons registrados aqui em 1 Coríntios foram apenas para lá e então, para a igreja lá e então, e que esses dons não existem mais hoje. Outros debatem que esses dons, na verdade, não existiram e não existem, eles não creem nesses dons. E eu estou falando de crente, estou falando de teólogo, estou falando de estudioso da palavra que acredita nisso. Existem também aqueles que têm receio de falar ou de tocar no assunto, porque eles têm receio que as pessoas entendam de maneira errada ou que queiram fazer de qualquer forma, então eles não falam sobre o assunto. Quando chega 1 Coríntios 12, eles pulam para o 13, vamos falar de amor, que é melhor. Vamos falar de amor que é melhor, né? E é claro que tem aqueles que sim, que acreditam, que creem que os dons foram concedidos à igreja primitiva e que ainda são concedidos para a igreja hoje. Eu creio nisso, amém? Amém, espero que você também creia. Eu creio que Deus continua distribuindo dons à igreja de Cristo, sim. Nós continuamos, sim, recebendo essas bênçãos do Senhor Jesus. Nós vamos falar sobre isso mais tarde. Então, primeiro nós vamos ver o que não é. O que não é? O dom espiritual ou os dons espirituais, ele não é, nunca foi, não pode ser um aferidor de espiritualidade da igreja. É como se fosse um termômetro. É como se fosse um termômetro. Não, ele não pode ser, não deve, nunca foi, nunca vai ser um aferidor de espiritualidade. E é exatamente isso que ocorre em muitos lugares hoje. É por isso que nós vemos tanta gente divergindo com respeito a isso, tanto pastor divergindo a respeito a isso, tanto crente até brigando por causa disso.
discussões vãs, discussões que não levam a lugar nenhum, discussões que não ensinam nada e ainda coloca dúvida naquilo que a gente já sabe. Então, são coisas que não devem acontecer. É exatamente isso que ocorre. Então, se fosse assim, se esses dons espirituais fossem parâmetro para medir a espiritualidade da igreja, Paulo não teria chamado a atenção dos coríntios. Concordam comigo? Porque os coríntios achavam que eles eram os espirituais, eles eram os bons. E Paulo está batendo em cima e falando que eles estão errados. Então, se espiritualidade, ou se achar que é espiritual, ou se achar que você é melhor do que alguém, porque você tem um dom, se isso fosse verdade, Paulo não teria chamado a atenção dos coríntios. E não é isso que nós vamos ver aqui. Paulo adverte e adverte duramente aos irmãos da igreja de Corinto. O dom de línguas não é o único e não é o mais importante dom espiritual. Amém? Ele não é o único e não é o mais importante. Todos os dons são dados por Deus de acordo com a vontade dEle, para a edificação do corpo dEle e para a glória dEle mesmo. Então todos os dons são de igual importância e todos os dons são dados para a igreja por Deus. Amém? Então vamos deixar uma coisa clara. Então vamos ler 1 Coríntios capítulo 12, dos versos 1 a 11. Abram comigo suas Bíblias, por favor. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, a fé, pelo mesmo Espírito, a outro, o dom de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Amém? Vamos orar. Pai, mais uma vez, nós te damos graças por essa noite. Obrigado pelos que estão aqui, por aqueles que nos visitam, por aqueles que nos assistem online também, Senhor. Que a Tua palavra possa ser clara, possa fazer realmente efeito em nossas vidas essa noite. Que possamos, ó Pai, confiar no Senhor, que é o Senhor quem nos dá dons, que é o Senhor quem nos capacita para exercer esses dons, e que toda glória, toda honra, todo louvor sejam dados somente a Ti. É no Teu santo nome, do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, o autor e consumador da nossa fé, aquele que se entregou por nós, aquele que se fez servo em nosso favor, é que nós oramos. Amém, amém, amém. Então vamos lá. Então nós vemos aqui, o texto que nós acabamos de ler, já posso afirmar para vocês, e espero que vocês concordem comigo, que todos nós temos pelo menos um dom. Amém? E esse deve ser usado para o bem comum, assim como nós acabamos de ler. Então, se você está aí achando que você não tem dom para nada, que você não sabe fazer isso, não sabe fazer aquilo outro, isso não é verdade. Se você é um crente no Senhor Jesus, se você crê que você é salvo e remido pelo sangue de Cristo, sim, você tem um dom. Você tem muitos talentos, com certeza você tem muitos talentos, mas você tem um dom que é derramado pelo Espírito Santo. Seja para servir, seja para limpar o chão da igreja, seja para arrumar as cadeiras, seja para lavar os copinhos da ceia depois do culto, isso é um dom. Creia nisso. Amém? Então vamos lá. Então Paulo, ele tem sido duro
e crítico com a igreja de Corinto por causa dessas coisas. Eles se achavam mais espirituais que todo mundo, eles se achavam melhores que todo mundo, eles se achavam mais maduros que todo mundo, mas Paulo, como nós já vimos nos capítulos anteriores, eles se achavam maduros, mas Paulo os chama de infantis. Paulo diz, olha, vocês já deviam estar comendo alimento sólido, mas eu tenho que dar leitinho para vocês, porque vocês não estão sabendo o que vocês estão falando. Então eles se consideravam maduros, mas na verdade eles eram infantis. Eles se consideravam espirituais, mas Paulo fala que eles estão vivendo como crentes carnais. Paulo chama atenção sobre isso. Eles até falavam do Evangelho, eles até pregavam o Evangelho, mas eles de maneira nenhuma viviam o Evangelho que eles estavam pregando. Eles até falavam sobre amor e ensinavam sobre amor, mas viviam em conflito com eles mesmos. Eles viviam em contendas dentro da igreja. Então que amor é esse? E o amor nós vamos falar daqui 2 domingos, em 1 Coríntios 13. Que amor é esse? Não existe. É por isso que Paulo vai chamar a atenção. Falar, depois disso tudo, agora nós vamos falar aqui de amor. Nem que eu falasse a língua dos anjos, não é? Nem que, nada disso valeria. Se não tiver, mas isso é para outro dia, não para hoje. Ok? Então vamos lá agora. Então nós já sabemos para que não é, ou para que não são, ou o que não são os dons espirituais. E especialmente aqui, o dom de línguas, que é muito falado hoje, que tem sido muito colocado hoje no meio das igrejas, ele não é o único e nem é o mais importante. Amém? Então, vamos lá. Então agora, o que são e para que são os dons espirituais, ok? Os dons, eles não foram dados para a igreja para que um seja ou se considere mais importante do que o outro, ok? Então nós precisamos entender que o ministério de louvor, pelo fato de eles estarem aqui em cima da plataforma, pelo fato de eles estarem cantando, pelo fato de eles estarem ministrando as músicas, eles não são mais importantes do que a pessoa que está servindo o café no final do culto. O fato de o pastor ter sido ordenado, ter sido chamado ao ministério, ele não me torna, esse chamado, ele me dá mais responsabilidades, mas ele não me faz melhor do que ninguém. Pelo contrário, se eu digo que eu sou um discípulo de Cristo, eu devo ser servo assim como ele foi. Amém? Então, se você diz que você é um discípulo de Cristo, você deve aprender a servir como ele serviu. Se você acha que porque você tem um cargo na igreja, se você é líder da igreja, se você participa de um ministério que talvez esteja mais, de forma mais vista, mais aberta dentro da igreja, e você acha que você é melhor do que alguém, eu te convido então a se retirar desse ministério, vai orar, vai se arrepender e vai começar tudo de novo. Porque se você pensa assim, você está errado. Nós aprendemos aqui, lemos nos versos que nós acabamos de ler, nós lemos que os dons, eles foram dados para o bem comum, para a edificação do corpo, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Quando nós entendemos isso, igreja, nós desenvolvemos os nossos dons. Deus, ele nos dá dons para que esses dons sejam desenvolvidos, para que você seja atuante no corpo de Cristo. E nós vamos falar sobre o corpo de Cristo na próxima semana. Deus não te dá dom para você ficar sentado na cadeira olhando para a cara do pastor perguntando o que tem para fazer. E aí o pastor fala o que tem para fazer e você fala, mas eu não sei fazer isso. Mas eu não sei fazer isso, pastor. Eu não sei fazer aquilo, pastor. E esse talvez seja um erro do pastorado, seja um erro da liderança da igreja, quando ele só começa a identificar onde as lacunas precisam ser preenchidas, e aí ele chega no irmão e diz para ele assim, o irmão que é um handyman, é um rapaz que arruma uma torneira, que arruma uma fechadura, que pinta uma parede, e fala para o irmão, eu gostaria que você fosse mexer lá no som com computador, com tecnologia, e não é a área dele. E ele vai falar, pastor, mas eu não sei. Não, mas vai lá, você aprende. E ele tem dificuldade de aprender, e daqui a pouco ele desiste, e ele fala, pastor, não é para mim. E aí o pastor fica chateado, poxa, falou o que precisava, o pastor manda fazer e não quer fazer. Nós precisamos ser inteligentes. Nós precisamos saber dessas coisas, gente. Nós precisamos direcionar as pessoas, precisamos começar a direcionar as pessoas para o que Deus tem chamado para a vida dela também. Não adianta eu querer empurrar a pessoa a fazer do que ela não consegue, não gosta de fazer e não quer fazer.
Então nós precisamos ver as necessidades? Sim, mas nós precisamos também colocar as pessoas que gostam ou que têm esse dom para suprir essas necessidades. Senão você só está, que nem diz, é ruim falar isso, né? Mas está tampando um santo e destampando o outro. É feio falar isso, não gosto de falar isso não, mas vamos lá. É que veio na cabeça agora. Se achar outra aí, depois vocês me falam. Né? Mas você está só tampando buraco. Está só enchendo linguiça. Né? Então, só isso que você está fazendo. Então, nós sabemos que, quando nós entendemos isso, nós vamos desenvolver os nossos dons, nós vamos trabalhar juntos. A igreja cresce, a igreja amadurece. E quem é glorificado? Deus. Deus é glorificado, através das nossas vidas. Por quê? Porque nós entendemos que nós temos um dom que foi dado por Ele e que nós juntos formamos um corpo unido e ligado pelas juntas e servimos aquele que é o cabeça da igreja, o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a igreja, para onde mais? O que mais acontece? Crescimento, amadurecimento. Existe um erro hoje de se dizer que se você não tem o dom de línguas, por exemplo, e agora eu vou tacar naquele assunto bem, se você não tem o dom de línguas, por exemplo, você não é batizado pelo Espírito Santo. Já ouviu isso? Alguém já te perguntou? Você é crente, irmão? Sou. Você fala em línguas? Não. Então você não é batizado pelo Espírito Santo. Isso é errado, irmãos. Isso não é bíblico. Isso não é o ensinamento bíblico, não é o ensinamento de Paulo. Veja, verso 13. Verso 13 de 1 Coríntios 12. Verso 13 diz: pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único. Tem outro? Tem outro? Tem outro Espírito, igreja? Não, tem um único. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um único. É de outro Espírito? Não, é de um único Espírito. Se você quiser outro, Efésios capítulo 1, verso 13. Efésios capítulo 1, verso 13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, ou seja, o Evangelho, que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Amém? Então, não somos batizados pelo Espírito Santo quando recebemos um dom. Nós recebemos um dom porque já somos batizados pelo Espírito Santo. Porque nós já cremos no Evangelho da verdade. E aí Deus derrama o dom sobre a sua vida. É Ele que dá. É Ele que distribui de acordo com a sua vontade. O dom de falar em línguas, ou qualquer outro dom, igreja, que eu quero que nós entendamos isso de uma vez por todas, e eu não estou desmerecendo esse dom pelo amor de Deus. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo, é o que Paulo diz, é que esses que se acham mais espirituais do que outros por causa desse dom, estão errados. Deviam pedir perdão. Deviam orar e pedir perdão. Ok? Esses estão errados. Do mesmo jeito que tem outros dons também, que as pessoas se acham melhor, também tem que orar, também tem que pedir perdão. Porque não tem nenhum mais importante que o outro, não tem nenhum mais especial que o outro, todos são dons derramados por Deus para a glória dele mesmo, ponto final. Para encerrar esse assunto aqui. Esse assunto, calma. Mas o dom de falar em línguas, ou o dom de profetizar, ou o dom de pregar, ou o dom de ensinar, ou o dom de cantar, de arrumar cadeira, de fazer tudo, de tudo que você imaginar que seja dom, é mais um acréscimo da graça de Deus na minha vida e na sua vida. É mais um acréscimo. Deus já nos deu o dom da salvação, que é o maior de todos, amém? Deus já nos deu o dom do Espírito Santo vivendo em nós. Por que o Espírito Santo vive em nós? Por que nós somos selados pelo Espírito Santo? Porque nós cremos no Evangelho, nós cremos na verdade, no Evangelho que nos salvou. É o que diz Efésios, nós acabamos de ler.
Então, meus queridos, uma vez que nós cremos, nós somos selados e o dom nos é distribuído, ou os dons nos é distribuído. E para quê? Para cada um de nós, para que a glória seja somente de Deus, para que o povo seja edificado para a glória de Deus. Por que você foi criado? Nós já estudamos sobre isso. Qual é o principal motivo de você ter sido criado? Para o louvor da glória do nosso? Para que você foi salvo? Para que você foi salvo? Para ir para o céu? É? É também, mas é para a glória de Deus. Porque você vai estar lá no céu fazendo o quê? Uai, ninguém vai para o céu aqui não? Você vai estar lá no céu fazendo o quê? Glorificando ao nosso Deus para todo sempre. Amém? Amém. E enquanto estamos aqui, nós temos que viver para quê? Para a glória de Deus. Nós temos que servir na igreja para quê? Então vamos lá. Então vamos ver então agora alguns outros ensinamentos que ainda contém aqui nesses argumentos de Paulo. Existe aqui, mais uma vez, um jogo de palavras. Paulo gosta de jogar com as palavras, né? Ele fala entre o antes e o depois. Veja, versos... Desculpe. Verso 2. Verso 2 diz, capítulo 12, verso 2. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. O que Paulo está dizendo? Paulo está fazendo uma jogada de palavras, um jogo de palavras aqui entre o que você era e o que você é hoje. Paulo está dizendo o seguinte. Bom, primeiro deixa eu contextualizar, né? Vamos contextualizar de novo para a gente lembrar do que os coríntios eram. Lembram? Os coríntios, eles viviam no meio do paganismo greco-romano. Eles adoravam deuses, eles adoravam vários deuses, eles sacrificavam a comida aos deuses, as mulheres eram prostitutas cultuais aos deuses deles lá, ok? Então era uma cidade promíscua, cheia de prostituição, cheia de coisa ruim, e esse povo estava inserido nessa realidade. Então muitos desses convertidos viviam aquela realidade. Talvez dentro da igreja existiam ex-prostitutas, existiam dono de terreiro, sei lá o quê, existia tudo dentro da igreja, do mesmo jeito que existe hoje. Tudo existia dentro da igreja. O problema, o que Paulo está dizendo aqui, ele está falando o seguinte, olha, vocês eram assim, certo? Hoje vocês são salvos e remidos em Cristo Jesus. Eu tenho lhes ensinado a palavra, vocês receberam a palavra da verdade. Como é que vocês, coríntios, querem voltar a viver naquela antiga prática? Como é que você pode, uma vez salvo em Cristo Jesus, querer voltar para a antiga prática? Parece que algo está bem relevante, não está não? Hã? Você não consegue ver isso hoje? As pessoas querem trazer as práticas mundanas para dentro da igreja. Ah, mas eu fazia assim, era tão legal. Por que não? Poxa, lá fora é tão legal fazer. Por que não aqui na igreja? Afinal de contas, a gente tem que usar as ferramentas para atrair o povo, não é verdade? Não, não é verdade. O povo tem que ser atraído pelo Evangelho. É o Evangelho que salva, não são as atividades da igreja. As atividades da igreja são ferramentas para que seja pregado o Evangelho, diga-se de passagem. Nós podemos usar, sim, as atividades da igreja para pregar o Evangelho. Agora, vim aqui para encher linguiça? Só se for comida, né? Se for comida, pode. Quem está no detox aí? Está fazendo bonitinho? Você nem fala. Me convidou para ir na casa dela, sexta-feira. Convidou para ir na casa dela. Aquela lá, a Nete. Erga a mão, para todo mundo te ver. Ela, aquela.
Convidou para ir na casa dela. Faz tempo que você não vai lá em casa, pastor. Vai lá. Eu falei, vou. Chegamos lá. Eu não comi. Porque em casa não tinha comida. Só tinha alface. Olha lá, ela está até verde hoje, ó. Só tinha alface. Aí, eu não comi. Aí o Alisson, que é gordo, falei, o Alisson, certeza que vai levar comida, porque ele é gordo. Ele vai levar comida. O Alisson também está de dieta. Não levou. Chego na casa da abençoada, olhei para um lado, olhei para o outro. Falei, gente, não vai ter uma batatinha? Aí me ofereceu, pastor, você quer um chazinho de erva cidreira? Falei, vou tomar um chá, né, pelo menos para tirar o bafo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Porque, né, encontro de crente sem comida não tem graça. Tem que ter comida. Ficamos lá 2 horinhas, brincamos um pouquinho. Quando foi 9 horas, todo mundo, gente, vou embora. Aqueles 2 ali, ó. Aquele lá estava azul já. Eu vou embora comer, senão eu vou morrer aqui. Ó, vazou. E eu fui atrás. Vou embora também. Ai, ai. Mas, gente, é isso. É isso. Sabe assim, é claro que é gostoso. É gostoso a gente se encontrar, é gostoso a gente sentar, comer junto, dar risada e falar das nossas experiências. Claro que é gostoso, né? Mas quando nós estamos falando de eventos daqui, da igreja, essas coisas, sim, elas são ferramentas, com certeza, mas nós não podemos tornar isso como se fosse uma via de regra para que as pessoas possam vir à igreja. Não. A gente brinca, claro que a gente brinca. Eu não fui lá por causa da comida. Fui lá por causa dela. Mas se tivesse comida era melhor. Não, tô brincando. Tô brincando. Né? Mas é assim, a gente se encontra, a gente usa a desculpa de tomar um café junto, vamos tomar um café junto, mas nós senta lá na mesa e fica 3 horas com o café esfriando, nós fica conversando, porque a desculpa é tomar o café. Né? Mas não, a gente quer se encontrar. Esse coitado, o dia de folga dele foi lá na minha casa hoje, já fiz 2 cafés para ele saiu de casa a tarde inteira sem tomar o café. Né? Ficou lá trabalhando, dia de folga dele, graças a Deus pelos irmãos, pelos amigos, né? Mas vamos lá, então vamos lá, não, só abrir esse parênteses assim para te encorajar a você se encontrar, a você sair com seus irmãos, com as suas irmãs, se encontrar, tomar café, conversar, isso é bom, isso faz bem para nós, faz bem para a nossa cabeça, faz bem para a nossa alma, para o nosso espírito, isso faz bem, ok? Mas que as conversas sejam conversas sadias, hein? Pelo amor de Jesus. Então vamos lá. Então esse povo vivia nesse paganismo, nessa cultura pagã, né? E Paulo diz que eles estão querendo trazer essas coisas para dentro da igreja. E sabe o que é isso? É quando o povo começa a querer essas experiências diferentes. Sabe o arrupio? Pastor, eu não estou arrupiando, pastor. Eu falo, vai lá fora sem camisa que você arrupia. Está frio lá fora. Vai lá que você arrupia. Pastor, mas eu não estou sentindo. Falar, então, porque você não está orando direito. Pastor, mas eu não estou isso. Fala, meu filho. Pastor, mas isso, mas aquilo outro, mais aquilo outro, mais aquilo outro. Irmãos, eu vou te falar uma coisa. Você fala que o problema está na igreja, mas você vai sair daqui, vai para outra e o problema vai lá com você. Vai lá com você. E você vai sair de lá, porque lá também você não sentiu. E aí você vai sair de lá, você vai para outro lugar, aí você vai sentir. Por uns 3, 4, 5, 6 meses, depois você vai sair de novo. Você vai sair de novo. Sabe por quê? Porque o problema não está nos lugares, o problema está em você. Você ainda não entendeu. Você ainda não entendeu que você não está indo para a igreja para sentir arrupio, você não está indo na igreja para ficar rodopiando, você não está indo na igreja para ficar falando, orando em línguas, você não está indo na igreja para isso, sabe por quê? Porque muitas vezes as pessoas fazem isso para a sua própria glória, para se mostrar que é mais espiritual que a outra. Você está indo para a igreja para louvar, para glorificar o nome de Deus que te salvou. E para aprender acerca dele. É para isso que nós estamos aqui. Lembra? Então esse povo estava querendo trazer isso para a igreja. E Paulo, parece que ele faz uma pergunta e fala assim, como? Em nome de Jesus, vocês podem querer isso de novo? Como você pode querer voltar a essas práticas antigas? Como? Depois de tudo que eu ensinei para vocês, depois de tudo que eu preguei para vocês, depois de tudo que Cristo fez por vocês.
Como você pode querer voltar a essas práticas antigas? Como? Vocês eram escravos, vocês eram cegos, vocês eram perdidos, vocês estavam mortos, mas hoje vocês são livres, hoje vocês podem ver, hoje vocês foram resgatados, hoje vocês estão vivos, porque Cristo morreu para que você tivesse vida. Como pode você querer voltar para aquela vida? É isso que Paulo está dizendo. Dos versos 4 a 6, Paulo aqui de novo faz um jogo de palavras entre os deuses mudos e a Trindade. A Trindade está presente aqui nesses versos. Paulo diz, diferentes dons, eu não vou citar todos aqui de novo, mas Paulo diz sobre diferentes dons, mas o Espírito é o mesmo. Está falando sobre o Espírito Santo. Paulo fala sobre diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Ele está falando sobre Cristo, o Senhor da igreja. Diferentes formas de atuação, mas Deus efetua tudo em todos. Pai, Filho e Espírito Santo. Está falando sobre a Trindade. Está falando sobre a Trindade. Tanto os crentes de Corinto quanto nós, crentes contemporâneos, precisamos de uma vez por todas aprender isso. Senão vamos ficar por aí, buscando algo mais sobrenatural. Ok? Você crê em milagre? Crê ou não? Hoje nós ouvimos aqui o relato de um milagre. Foi um milagre, foi um livramento do Senhor. O que aconteceu, não foi? Foi um livramento do Senhor. Foi algo sobrenatural? Não. Foi um livramento. Você acha que milagre é só quando o coxo anda, é só quando o defunto levanta, é só quando o cego enxerga, é só quando o surdo ouve? É só isso que é milagre? Não, irmãos. Não é só isso que é milagre. Se nós só ficar procurando só isso, nós vamos ficar frustrados. Por que muita gente sai da igreja? Por que muita gente não quer saber mais do pastor? Por que muita gente não quer saber mais da palavra de Deus? Por quê? Porque o pastor fica prometendo coisas que a Bíblia não promete. Porque o pastor fica falando que ele faz coisas que ele não pode fazer. Entende? Então, nós temos que crer, sim, que Deus faz milagres ainda hoje. Amém? Amém. Mas é do jeito que Ele quer, quando Ele quer e se Ele quiser. Se Ele quiser. E para que nós possamos concluir aqui essa série de pensamentos, eu gostaria de chamar a sua atenção para o que nós aprendemos hoje. Com esse texto curto, mas se fosse destrinchar mesmo, dava aqui... Eu estava lendo um comentário em 1 Coríntios, só dos versos, capítulo 12, dos versos 1 a 12, foram 10 sermões. Eu estou resumindo tudo isso em um só. Foram 10 sermões. Estou resumindo tudo isso em um só. Você vê como tem conteúdo, como a Bíblia ela é fantástica. Como é que um versículo só pode dar tanto alimento para nós, né? Como é que uma porção tão pequena, como é que 11 versículos pode sair, de 11 versículos pode sair 10 sermões? Eu estou falando de 10 sermões, não estou falando de 10 encher linguiça não, sermão. Ok? Então, nós aprendemos hoje com o texto que qualquer dom que tenhamos, qualquer dom que tenhamos, vem de Deus e deve ser usado para Deus e para a edificação da sua igreja. Amém? E isso é mais uma demonstração da graça de Deus nas nossas vidas. Ninguém, pasmem, mas eu já vi isso, ninguém, absolutamente ninguém, pode ou tem poder para distribuir esses dons. Ninguém tem esse poder. Já tentaram te ensinar a orar em língua? Já tentaram te ensinar? Já tentaram me ensinar. Fala assim, ó, enrola assim, ó. Vocês riem, mas eu estou falando sério.
Como pode, Leandro? Você não ora em língua? Eu falei, não, eu não oro em língua, desculpa, eu não oro em língua. Esse não é o dom que Deus me deu. Deus me deu o dom da pregação da palavra. Graças a Deus por isso. Pelo menos é o que eu amo fazer. Deus me chamou para o pastorado, é um dom, amém? Espero que você concorde comigo. Não, mas eu te ensino, faz assim, ó, blá, blá, blá. Não. Não vai. Não é assim, irmãos. Não é assim. Então, sabe por quê? Porque esse não é um dom que vem do homem. Esse é um dom que vem de Deus. É Deus. Se Deus te dá esse dom, irmão, você vai começar a orar e ponto final. Se é Deus que deu o dom, você vai fazer. Então, não caia nessa. Não caia nessa. Você pode ser treinado em muitas coisas, mas tem certo tipo de coisa que não dá. Você pode ser treinado para pregar, você pode, mas é Deus quem capacita. Você pode estudar, claro, nós estudamos para isso. A gente não vem aqui e abre a Bíblia como se fosse um horóscopo. Deixa eu ver o que a Bíblia diz para mim hoje. Essa parte eu não gostei, está falando de morte. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver essa parte aqui. Ih, está falando de condenação, também não gostei muito não. Vamos no Novo Testamento que é melhor, né? Tem gente que faz assim. Usa o texto, fora do contexto, para usar como pretexto. Para falar o que as pessoas querem ouvir ou para falar o que a pessoa quer dizer. Quer dizer, eu quero falar isso para a igreja, então eu vou procurar um texto que fala que eu quero dizer para a igreja. É isso aqui. Não pode ser assim. Por isso que eu gosto de estudo expositivo. Nós estamos estudando 1 Coríntios desde o capítulo 1 e vamos terminar no capítulo 16. Por isso que eu gosto de estudar assim. Vocês já acostumaram comigo assim. Então ninguém, absolutamente ninguém tem esse poder, amém? Nem o pastor, nem o profeta, ninguém. É o próprio Deus, é Deus quem dá dons, é Deus quem capacita com os dons, e se você tiver o dom, você tem que usar para a honra e glória dele. Aprendemos também que os dons, eles são distribuídos não para autopromoção. Não para autopromoção, mas visando o bem comum e o serviço. Recebemos os dons para servir a igreja de Cristo e edificá-la. Não para ficarmos famosos, ou nos considerarmos melhores que os outros. Isso já, na verdade, já deveria ser descartado, né? Mas, na verdade, é o que chama atenção. Você quer ver quando eu fico chateado? Eu fico chateado. É quando eu vou lá para a minha cidade, lá no interior de São Paulo, cidade de 40 mil habitantes. E aí eu sou convidado, algum amigo me convida para ir pregar na igreja. E aí eu vejo lá um panfleto falando do culto de domingo. Eles colocam assim, Pastor Leandro, direto de Londres. Como se só porque eu moro aqui, como se isso me fizesse mais especial do que alguém. Eu falo assim, aí um dia eu falei, não dá para colocar só Pastor Leandro, coloca só meu nome, está ótimo. Não precisa falar de onde eu venho. Na verdade eu sou daqui, eu não sou de Londres, eu sou daqui. Eu nasci aqui, vivi aqui, a maior parte da minha vida, então eu sou daqui. Eu não sou de lá, eu estou lá, morando lá, pastoreando lá, mas eu sou daqui. Amém? Fala, não dá para fazer isso? Pastor, mas aqui já está tudo pronto. Mas aí eu fui lá e falei em púlpito. Falei, esse negócio de pastor direto de Londres é só para chamar atenção. Só para chamar atenção. Você está esperando o quê? Que eu vou vir aqui, fazer algo diferente, talvez jogar umas libras para cima para ver se vocês pegam? Não vou não. Não vou. Seria bom, né, Marcos? Já que não pega peixe, pega libra. Né? Não. Não. Nós aprendemos também hoje que se nós dissermos, ou se nós dizemos que somos discípulos de Cristo, então nós temos que aprender com o nosso mestre. O nosso mestre foi o servo maior de todos. Ele foi o maior de todos. Ele andou com pecadores, ele comeu com pecadores, ele andou com prostituta, ele viveu no meio do povo, andando com eles, comendo com eles, dormindo com eles. Ele não tinha lugar especial, ele não tinha sequer um travesseiro para descansar a sua cabeça. Ele não tinha sapato bonito, ele não dirigia carro bonito, ele não tinha terno bonito, ele não tinha nada dessas coisas. Tudo bem, hoje não vamos sair por aí andando maltrapilho, não é isso que eu estou dizendo, mas o que eu estou dizendo é que se eu sou discípulo de Cristo, então tem que ter Ele como meu mestre, e Ele foi o maior servo de todos. Então eu tenho que copiá-lo. Amém? É discípulo fazendo discípulo. E quando eu digo discípulo fazendo discípulo, eu não faço discípulo de mim mesmo. Eu trabalho para fazer discípulos para Cristo.
Eu trabalho para formar discípulos para Cristo. Quando nós estamos estudando o discipulado, nós não estudamos a cartilha do pastor Leandro, nós estudamos a Bíblia. É discípulo de Cristo, sempre. Aprendemos também que todos os crentes em Cristo têm um dom. Todo discípulo de Cristo tem um dom. E, para encerrar, quero enfatizar mais uma vez que todo dom vem de Deus. A gente não pode esquecer disso. Não esqueça disso. Todo e qualquer dom vem de Deus. Recebemos eles para edificação, para o serviço. Do início ao fim, Deus está no controle. Do início ao fim, Ele está no controle. É Ele que dá, é Ele quem capacita, é Ele quem faz através das nossas vidas, e é Ele quem é glorificado no final. Do início ao fim, Deus é quem faz. E agora eu tenho duas perguntas. Qual é o seu dom? Qual é o seu dom? Você tem um dom? Você tem um dom, crente? Acabei de falar que se você é crente, você tem um dom. Crente, você tem um dom? O que você está fazendo com ele, então? O que você está fazendo com ele? O que você está fazendo com o seu dom? Você está usando para edificar a igreja? Você está usando para a glória de Deus? Tá? Se tiver, amém. Se não tiver, vamos conversar no final do culto, vamos orar junto. Vamos orar para espantar esse demônio da preguiça. Ué. Tem gente que acorda de manhã perguntando por que não morreu de noite. De preguiça. Tudo bem que é difícil, está frio, a gente acorda de manhã, está escuro, na hora que você fecha os olhos e abriu, está escuro de novo. Mas você não quis vir para Londres? Não quis vir para a Inglaterra? Agora tem que aguentar. Lá na minha cidade que eu falei, lá no interior de São Paulo, é 40 graus o ano todo, filho. Lá as mamonas estralam. Sabe o que é mamona? Sabe? Aqueles negocinhos. Sabe o que é? Aqueles negocinhos redondinhos. Nós brincava de guerrinha de mamona, inclusive. Não, isso aí é outro assunto. Mas lá as bichas estralam. De tão quente que é. Eu vou lá e eu fico feliz da vida. Quando eu ligo para minha mãe, ela fala, nossa, hoje está quente. Eu falo, nossa, mãe, que delícia. Mas está 40 graus. Eu falo, nossa, que delícia. E aqui está frio pra caramba. Mas é isso, a escolha que nós fizemos. E Deus tem nos aguentado aqui, tem nos capacitado aqui. E glória a Deus por isso. E tem nos usado aqui, amém? E que Ele possa nos usar, continuar usando, continuar capacitando. O que você tem feito com o seu dom, irmãos? O que eu tenho feito com o meu dom? Vamos nos perguntar isso. O que eu tenho feito? O que eu tenho feito para a igreja? O que eu tenho feito para edificar a igreja, para ajudar? O que eu tenho feito para somar? Ah, pastor, eu reclamo bastante, meu dom é reclamar. Eu gosto de falar um mal dos irmãos. Tem gente que é especialista nisso. Mas, outro dia a gente conversou, né, no nosso encontro dos lares, e eu falei assim, bom, qual é o problema aqui? Aí todo mundo falou, o problema é esse, o problema é aquele outro, esse aqui, pá. Nós lemos lá um texto, né? Qual é o problema aqui que vocês estão? Veja esse problema, veja aquele outro. Blá, blá, blá. Ah, legal, vocês acharam um monte de problema, agora eu quero uma solução. Então, vamos lá, qual é a solução do problema? Teve uma ou duas só. Então, o problema existe. Graças a Deus, a Cliff Oak Church não é perfeita. Vocês que nos visitam, pasmem. A nossa igreja não é perfeita. E vocês que estão aqui, nunca vai ficar. Só quando o Senhor Jesus voltar, e aí não vai ser mais aqui, Ele vai levar. Aí vai ser perfeita. Então, se você quer uma igreja perfeita, não vem aqui não. Não vem aqui não, que nem lá no interior você vai só estorvar. Você vai só atrapalhar. Aqui nós estamos lutando, aqui nós estamos crescendo, aqui nós estamos progredindo, aqui nós estamos avançando, aqui nós estamos às vezes chorando, aqui nós estamos às vezes até murmurando, querendo... Mas nós estamos juntos, para a honra e glória de Cristo. E é isso que eu quero da igreja.
E eu volto a perguntar, você tem um dom, crente? O que você está fazendo com o seu dom? O que você está fazendo com ele? E para terminar, como vocês sabem, eu gosto de citar alguns autores. Vou citar A.W. Tozer, Adrian Wilson Tozer, mais conhecido como A.W. Tozer. E é um trecho do livro dele que fala sobre o caminho espiritual. O caminho do poder espiritual. E diz assim: os vários dons espirituais não têm todos o mesmo valor, como o apóstolo Paulo esclareceu. Certos irmãos têm todos o mesmo valor, como o apóstolo Paulo esclareceu. Certos irmãos têm exaltado desproporcionalmente um dom mais que o outro. Entre esses irmãos, contam-se muitas almas piedosas, mas em geral os resultados morais desse doutrinamento não têm sido bons. Na prática, tem redundado em condenável e vergonhoso exibicionismo, tendendo-se a depender de experiências ao invés de depender de Cristo. E não são poucas as vezes que se faz ausente aquela capacidade de distinguir ou separar as obras da carne das obras do Espírito. Então, aqueles que negam que os dons do Espírito são para nós, os de hoje, e aqueles que insistem em tomar como seu passatempo favorito um desses dons, erram e erram muito. Todos nós estamos sofrendo as consequências desses erros. Hoje, não existe mais motivo ou excusa para se permanecer na dúvida. Assiste-nos todo o direito de esperar que nosso Senhor conceda à sua igreja os dons espirituais que Ele, de fato, jamais nos negou, mas que temos deixado de receber unicamente por causa do nosso erro ou da nossa própria incredulidade. É muito possível que Deus esteja concedendo e distribuindo os dons do Espírito a quem Ele pode conceder e na medida que Ele pode, ainda que as condições por Ele exigidas sejam imperfeitamente satisfeitas. Se Deus agisse de outro modo, a tocha da verdade bruxelaria e acabaria morrendo. Todavia, devemos ver claramente o que Deus fará por sua igreja. Caso todos nos prostremos diante dele, com a Bíblia aberta a nossos olhos e lhe digamos: Senhor, eis aqui o teu servo, seja feito de mim aquilo que tu queres. Amém? Amém. Eu gostaria então de convidar os irmãos agora a um momento de autorreflexão, porque nós vamos participar da mesa do Senhor.